Hoje vamos compartilhar mais uma história do Ta-Zi Tu-Luan, o grande tratado da sabedoria do Bodhisattva Nagarjuna. Da última vez, a última história, dissemos que os Budas, Arahants e Pratyeka Budas já cortaram os 3 venenos da mente: cobiça, raiva e ignorância. Já atingiram a liberação do Nirvana e são considerados grandes sábios. A única diferença é que os Arahats e os Pratyeka Budas ainda possuem uns poucos hábitos residuais de cobiça, raiva e ignorância. Como, por exemplo, na última história que contamos sobre Shariputra. Ele tinha um hábito residual de uma determinação inflexível. Ele era rígido e obstinado. Por ser um monge sênior e muito venerado, Shariputra era convidado por leigos muito ricos que lhes ofereciam as melhores comidas e bebidas, e esses mesmos leigos geralmente ofereciam aos noviços jovens os restos da comida, o que fazia com que esses noviços, ficassem desnutridos. Então o Buda disse que Shariputra comia comida de oferenda impura, pois ele não estava cuidando dos noviços de acordo com os ensinamentos. Então Shariputra, ouvindo o que o Buda disse, decidiu imediatamente que, daquele momento em diante, não aceitaria mais convites dos leigos para receber oferendas. Seguindo imediatamente a história anterior da determinação inflexível de Shariputra, o Bodhisattva Nagarjuna continua a narrar exemplos de como, ao contrário do Buda, Arahants e Pratyeka Budas retêm hábitos residuais de suas aflições anteriores, embora tenham sido realmente bem-sucedidos em eliminar os 3 venenos da cobiça, raiva e ignorância. A história de hoje se chama Pilindavatsa e o Espírito do Rio Ganges. O venerável Pilindavatsa sofria constantemente de dores nos olhos. Durante sua ronda de esmolas, esse personagem vadeava regularmente pelo rio Ganges. Ao chegar à margem do Ganges, ele estalava os dedos e gritava: "Ei, pequeno servo, pare, não flua." As águas então se dividiriam e ele poderia cruzar livremente para esmolar por comida. Este espírito do rio Ganges ficou muito triste com a maneira que Pilindavatsa tratava ele. Então foi até onde o Buda morava e se dirigiu ao Buda reclamando: "O discípulo do Buda, Pilindavatsa, está sempre me insultando, dizendo: 'Ei, pequeno servo, pare, não flua.'" O Buda instruiu Pilindavatsa a se desculpar com o espírito do Ganges. O venerável Pilindavatsa imediatamente juntou as palmas das mãos e disse ao espírito do Ganges: "Pequeno servo, não se zangue, agora peço desculpas a você." Naquele momento, a grande assembleia caiu no riso, exclamando: "Como você poderia se desculpar e ainda assim insultá-lo mais uma vez ao fazê-lo?" O Buda disse ao espírito do Ganges e a todos: "Quando olham para Pilindavatsa, ele está pressionando as palmas das mãos e se desculpando ou não? Em suas desculpas, ele permanece livre de arrogância e ainda assim fala dessa maneira:
Você deve saber que isso não é por maldade. Saiba que, pelas últimas 500 vidas, este homem sempre nasceu em famílias de brahmanes e sempre foi orgulhoso, estimando-se enquanto desprezava e rebaixava os outros. Isto é apenas um hábito residual. Esta é apenas a maneira de falar que ele praticava originalmente, e isto é tudo. Em sua mente não há mais nenhuma arrogância. Exatamente dessa maneira, embora os arahats tenham cortado as aflições, eles ainda retêm hábitos residuais delas. No caso do Buda, o Bhagavan, se alguém cortasse um braço com uma faca, enquanto outra pessoa ungia o outro braço com a fragrância de sândalo e lama, assim como ele não teria preferência por seu olho esquerdo ou direito, a sua mente não geraria ódio ou afeto por nenhuma das duas pessoas. Isso porque ele se tornou eternamente livre de hábitos residuais das aflições. Em certa ocasião, no meio da grande assembleia, Shincha, uma mulher brahmane, usando uma tigela por baixo das roupas, caluniou o Buda dizendo: "Você me engravidou. Por que está tão despreocupado com isso? Você deve me fornecer roupas e comida. Você age assim, enganando e iludindo descaradamente os outros." Naquele momento, 500 líderes brahmanes ergueram os braços gritando: isso mesmo, todos nós temos conhecimento deste assunto." Naquele momento, o Buda não tinha nenhuma mudança no semblante, nem possuía qualquer aparência de humilhação. Ele manteve a mesma expressão. Esse assunto foi imediatamente revelado como falso, pois a terra estremeceu fortemente, fazendo cair a tigela que a mulher usava por debaixo das roupas, e então os deuses fizeram oferendas, espalhando muitas flores raras, enquanto elogiavam as virtudes do Buda. Com isso, o Buda tampouco fez qualquer expressão de alegria por causa desse elogio. Além disso, quando o Buda recebeu grãos de ração de cavalo para comer, ele não se abateu com isto. E quando o rei dos Devas ofereceu iguarias repletas de centenas de sabores, ele não foi movido pelo prazer por causa disso. Ele tinha uma mente unida e permaneceu livre de qualquer pensamento baseado na dualidade. Em meio a todos os tipos de comidas, bebidas, roupa, cobertores, em meio a todos os tipos de louvores, censuras, desprezos e demonstrações de reverências e assim por diante, sua mente não se abalaria. Muito diferente da nossa mente ainda com os 3 venenos. Imagina se algum de nós recebêssemos ração de cavalo para comer, como nós nos sentiríamos ou como nós reagiríamos? Acho que não muito felizes, não, ou com raiva. E talvez se alguém nos faz um elogio e fala: como você é eloquente, como você é inteligente, nosso ego já seria inflado pela nossa própria cobiça. Mas o Buda não é assim. Ele já eliminou os 3 venenos da mente. A sua mente é como ouro puro, que pode ser fundido, forjado, trabalhado e polido, sem que aumente ou diminua. Por conta desses tipos de diferenças, embora os arahats tenham cortado as aflições, porque ainda retém traços ou hábitos residuais das aflições, eles não
não podem ser chamados com o título de Bhagavan, o que significa aquele que destruiu completamente todos os hábitos residuais das aflições. A palavra Bhagavan, em sânscrito, também significa honrado pelo mundo. Significa que é reverenciado e respeitado por todos os seres do mundo. Por isso, apenas o Buda pode ser chamado de Bhagavan. Em resumo, esta história mostra que, embora o Arahant tenha exaurido todas as suas aflições, ainda existem hábitos residuais deixados para trás. Somente o Buda pôde extinguir todos os hábitos. O que é chamado de costume é o hábito residual. Assim como uma garrafa em que foi despejado molho de soja. Depois que o molho de soja foi removido e o recipiente foi limpo, ainda assim há o cheiro do molho de soja. Nesse exemplo, o cheiro do molho de soja é uma metáfora para o hábito residual, ou costume. No budismo existem vários sinônimos para preceito, como sila e vinaya. Entre eles, a palavra sila, originalmente em sânscrito, significava hábitos. O que significa que, se uma pessoa sempre age de certa maneira repetidamente, então, em certo momento, o habitual se torna a natureza. Ou seja, a pessoa se torna o próprio hábito. E existem bons hábitos e maus hábitos. Se sempre praticamos o bem, isso se tornará um bom hábito. Então gerará uma força latente para frear as más ações e realizar boas ações. Isso é chamado shila, ou disciplina, chamado disciplina no budismo. Por outro lado, se tratar de um mau pensamento ou uma má ação, e se isso for repetido continuamente, se tornará um mau hábito. Esse tipo de mau hábito, para nós, pessoas comuns, se tornará aflições ou hábitos grosseiros. No caso dos arahants, torna-se um mau hábito residual. Embora o Buda tenha sofrido calúnias severas, ele sempre ficou tranquilo e sempre tratou essas coisas como se não tivessem ocorrido. Assim como um mestre disse, os ventos ainda se movem nas 8 direções, mas o coração do Buda não é afetado, permanece tranquilo e pacífico. O motivo pelo qual os arahants não estão focados em salvar todos os seres sencientes é porque o objetivo principal do veículo Shravaka é a liberação própria. Então, não estão particularmente interessados em cortar todos os hábitos residuais. Mas o Buda trilhou o sendeiro do Bodhisattva e por 3 grandes kalpas cultivou a prática do Bodhisattva, eliminando de pouco a pouco todos os hábitos residuais e as aflições, para atingir a budidade e liberar os seres. Por isso ele teve que trabalhar duro, eliminando os hábitos, praticando as 4 virtudes onímodas, para associar-se harmoniosamente com os seres, etc. E para poder se tornar um Buda. Embora os hábitos possam surgir não devido aos 3 venenos ou às aflições, podem não ser maliciosos, mas poderão atrapalhar os seres sencientes, fazendo-os sentirem-se desconfortáveis e até mesmo podendo criar barreiras e más afinidades. Portanto,
é muito importante para a prática do Bodhisattva eliminar de pouco a pouco todos os hábitos residuais. Claro, isso também é uma prática muito longa e difícil. O Buda levou 3 grandes kalpas, e esse é o caminho do Bodhisattva. Mas isso faz parte do sendeiro do Bodhisattva e deve ser praticado com apoio da paciência, diligência, sabedoria, etc. Os 6 paramitas. Enfim, aprender o budismo significa aprender e cultivar as virtudes do Buda. Que nós prestemos atenção aos nossos hábitos do nosso corpo, fala e mente. Que suavizemos a própria mente e o corpo, que tenhamos consciência dos maus hábitos e desenvolvamos bons hábitos, para assim alcançarmos o paramita purificado. Amitofo.